E sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um bate-papo hoje aqui. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito importante, doutora Roberta. Doutora Roberta, psicóloga. A doutora Roberta também, minha terapeuta. Doutora Roberta me ajudou muito, né? Uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, que eu já conheço há bastante tempo e hoje ela vai vir aqui para esclarecer um montão de coisa aí para gente sobre ansiedade. A gente vai falar sobre esse tema tão atual que vem tirando aí o sono das pessoas, vem causando aí desconforto emocional nas pessoas. Então hoje a gente vai bater um papo com a doutora Roberta. Eu conheci ela através de um grande amigo meu, que é o Rômulo. Inclusive, nessa quinta-feira agora, a gente vai ter a presença do Rômulo. O Rômulo vai vir falar sobre espiritualidade. Amanhã a gente tem a presença de um grande amigo meu, profissional da área de educação física, professor de musculação, professor de pilates, escreveu também e lançou recentemente o livro dele, o professor Leandro Alface. Amanhã o bate-papo vai ser com o professor Leandro Alface. E amanhã o tema da nossa live de amanhã é saúde. O que é saúde e como que a gente consegue equilibrar a nossa saúde. Ele vai trazer essa consciência corporal. Uma boa noite para todo mundo que está chegando aí, a Áurea, o Jalmo, quem mais está aqui? A Irmaneilda, Ana Lúcia. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a doutora Roberta está chegando e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Mas antes da doutora Roberta chegar, eu queria até contar uma coisa que aconteceu comigo hoje e que às vezes as pessoas não sabem, acham que a gente, pelo fato de ser psicanalista, psicólogo, terapeuta, independente de qual é a nossa linha de trabalho aí com a psicologia ou a psicanálise, às vezes as pessoas têm uma falsa ilusão de que nós não sofremos também de ansiedade, tá? Então hoje eu queria dizer para vocês que nós também somos visitados pela ansiedade. A ansiedade é um sentimento, uma emoção, e que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, que seja importante ou que seja novo, vai nos gerar medo. E o medo, como a gente já sabe, o medo são os dois gatilhos principais para disparar a ansiedade. Então hoje, eu, Matheus, comecei a sentir um pouco de ansiedade. Por quê? Na semana que vem, na terça-feira, é o lançamento oficial do livro. Então eu fiz esse livro com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, coloquei ali toda a minha trajetória, o caminho que eu percorri para vencer os momentos difíceis lá, os momentos difíceis lá de ansiedade. E então, como agora falta só uma semana, até eu estou um pouco ansioso com o lançamento do livro, né? Não tem como a gente não se preocupar, porque tudo a gente faz aqui na internet. Aliás, ontem, para quem teve ontem aqui na internet, ontem a gente teve um probleminha no Instagram. Então, ontem, durante a live, a gente teve um problema técnico, né? Que a gente recebeu a Áurea, que é minha aluna lá do Rio Grande do Sul, e a gente recebeu a outra aluna minha, que é a Patrícia, lá da Bahia. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a ter problema no áudio. E depois a gente teve que encerrar a live, voltar de novo. Então, hoje, por incrível que pareça, eu comecei a ficar um pouco ansioso, porque eu pensei assim, falei, nossa, o lançamento do livro
vai ser no dia 8 e a gente tem aí praticamente uma semana só para que tudo saia certinho, para que tudo funcione bem. Então é um dia só. Imagine a gente, aí, né? Obviamente o medo me visitou e o medo vem no ouvido da gente assim e o medo disse assim para mim: Nossa, Mateus, vai que dá alguma coisa errada, né? Você se planejou. A gente também faz os anúncios, sobe os anúncios na internet para chamar outras pessoas. Então tudo isso é uma responsabilidade, queira ou não. Hoje, graças ao nosso trabalho, a gente consegue entregar muito conteúdo. E existe uma responsabilidade muito grande por trás de tudo aquilo que eu posto aqui. Porque, obviamente, quando a pessoa está passando por um momento delicado na vida dela, ela fica fragilizada. Então, uma pessoa fragilizada é uma pessoa que fica, às vezes, vulnerável a qualquer coisa que falam para ela. Então, às vezes, fala uma coisa para ela, ela acredita. Fala outra coisa para ela, ela acredita. Então, como eu recebo muitas pessoas aqui no meu Instagram, nesse momento de vulnerabilidade, eu tenho uma responsabilidade muito grande para que aquilo que eu diga, aquilo que a mensagem que eu passe seja algo que as pessoas realmente vão receber e vão usar aquilo. Ó o cachorro latindo aqui, o do vizinho. Nessas horas a gente tem que respirar, inteligência emocional, né? Eu não controlo o cachorro do vizinho. Como é que eu vou controlar o cachorro do vizinho que não para de latir? Então a gente respira, suspira, não pira. Mas o que eu estava dizendo é assim: até eu sou visitado pela ansiedade. Mas aí, o que é a grande sacada? Quando a gente tem um conhecimento, nós temos uma caixa de ferramentas muito maior para lidar, para consertar aquilo que às vezes está acontecendo na nossa mente. Então não é que nós, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista, não é que ele não vai de vez em quando ser visitado pela ansiedade. A diferença é, pelo fato de nós termos conhecimento, ferramentas, nós temos uma mala de ferramentas maior para lidar com esses desafios, que é o que eu vou ensinar para vocês na terça-feira que vem no lançamento do livro. Eu vou entregar um monte de ferramenta justamente para você. Quando a ansiedade bater na sua porta, sabe aquele dia que você perde o sono, aquele dia que você às vezes ouve alguma coisa de uma pessoa que você julga que é importante na sua vida, mas você ouve essa pessoa e depois essa pessoa diz alguma coisa para você e aquilo machuca. Às vezes você, por não querer brigar, não querer discutir, não querer piorar a situação, você guarda aquilo. Ou, imagine que você passa aí por uma das feridas emocionais, que são o abuso, o abandono, a injustiça, a traição, a rejeição. Imagine que você passa por uma situação dessas. Se você tem uma caixa de ferramentas, se você tem instrumentos, protocolos para você lidar com isso, obviamente você sai disso mais rápido e você não deixa que isso atrapalhe o seu trabalho, você não deixa que isso atrapalhe o seu dia a dia. Que nem agora, eu tinha uma reunião marcada, a doutora Roberta aqui está me mandando um oi aqui. Eu acho que ela já está chegando aqui. Deixa eu mandar um oi para a doutora Roberta aqui. Ela já está chegando, ela me mandou um oi aqui. Então, o que acontece? A gente... pessoal, eu só vou pedir uma licença aqui. Deixa eu só mandar um oi para a doutora Roberta aqui, ó. A doutora Roberta deve estar chegando. Ela falou que tá um pouquinho aqui com dificuldade de entrar. É isso que eu estava falando, né? O Instagram tem essas instabilidades e existem algumas coisas que a gente não controla. Eu gostaria, enquanto a doutora Roberta está chegando para fazer esse bate-papo aqui com a gente, eu queria que vocês escrevessem aqui de que cidade vocês estão falando. Eu vi aqui que tem 2 alunas minhas lá do Rio Grande do Sul, a Gláucia,
A outra aluna minha do Rio Grande do Sul é a Áurea. O Jalmo também passou por aqui. O Jalmo é de São Paulo. Lá, a doutora Roberta está dizendo aqui que eu não sigo ela. Pera lá, doutora Roberta. Claro que eu sigo. Lá, deixa eu mandar um oi aqui para a doutora Roberta. Pera lá. Pera aí que eu vou dar um oi para a doutora, que ela está com dificuldade aqui. Mas ela já está chegando, hein? Respirem, vamos praticar meditação aí, vamos respirar, que a doutora Roberta está chegando. Lá, Rolante, Rio Grande do Sul. Da onde mais? Escreve aqui para mim, por favor, da onde vocês estão falando, da onde que é a minha audiência. A doutora Roberta já me mandou um oi aqui. Taquara é Rio Grande do Sul também, né? Tá cheio de gaúcho aqui, hein? A gauchada tá em peso. Eu adoro o Rio Grande do Sul. Eu adoro esse lugar. É um lugar aí muito, muito lindo, uma paisagem maravilhosa. Para quem gosta do frio, é um lugar agora que nessa época faz frio. Eu, quando trabalhava no ramo de calçados, eu ia 2 vezes por ano na cidade de Gramado, Sorocaba. Eu ia 2 vezes por ano na cidade de Gramado. Agora sim, agora chegou ela, a doutora Roberta. Espera aí que ela vai mandar um oi aqui para mim. Agora a doutora está chegando. Deixa eu adicionar a doutora Roberta aqui. Sorocaba, Taquara, Rolante, Rio Grande do Sul em peso. E vamos ver de onde que a doutora Roberta está falando agora, porque essa mulher também, cada dia ela está no lugar. Ela ficou muito metida, ela começou a atender pela internet, aliás, ela é minha terapeuta, a gente faz terapia pela internet, e agora ela está chegando aí, ó. Boa noite! Boa, deixa eu virar aqui agora. Meu amigo Fábio. Doutora, muito, muito boa noite. Gente, por que esse negócio não se conecta com os nossos fones? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Eu estava falando justamente sobre isso. Aqui o cachorro começou a latir do lado, meu vizinho. Ontem a gente teve problema na live, eu tive que encerrar a live, voltar. E aí eu estava contando que hoje eu fui visitado pela ansiedade. Por quê? A gente está agora 1 semana do lançamento do livro. E o lançamento do livro eu vou fazer num evento online, ao vivo, na terça-feira da semana que vem. E aí já vem aquelas minhocas na cabeça, né? Vai que dá um problema no Instagram justo no dia do lançamento, que são as nossas gaiolas emocionais, né? Que são os nossos medos. E aí eu estava dizendo que eu também sou visitado pelo medo. Hoje, por exemplo, eu tinha uma reunião agendada para 5h30 da tarde. E aí o meu parceiro de negócios, ele foi me atender, era 6h30. E eu estava precisando, sabe aquele dia que você precisa sair de casa para dar uma arejada, fazer uma caminhada para oxigenar o cérebro, porque tá muito... A energia está muito densa e pesada. Sabe esses dias que a energia está densa, pesada, você fala assim, eu preciso sair e fazer uma caminhada, nem que for de meia hora para oxigenar o meu cérebro. E foi isso que eu fiz. Faltando agora 40 minutos, eu saí de casa, dei umas voltas no quarteirão, meia hora, para o cérebro dar aquela respirada e eu me reestabelecer. A diferença entre nós é que eu tive que fazer isso em protestos que recebi dos meus cachorros. Doutora, da onde você está falando hoje? Que eu falei aqui que você hoje atende online também. Eu, inclusive, fiz terapia com você online. Eu me recordo que teve um dia que você me atendeu, você estava na Bahia, outro dia você estava em, acho que, Araraquara, São Carlos, enfim. Onde você está hoje? Conta pra gente. Fora, né? Hoje, excepcionalmente, nós estamos num apartamento em Mauá, na Grande São Paulo, né? No Grande ABC, conhecido como Grande ABC. Então, hoje nós estamos aqui na cidade gloriosa. Eu costumo dizer que é a cidade maravilhosa. Maravilhosa. Se eu não falar bem da minha cidade, complica, né? Aí nada mais vai para frente. Primeiro tem que começar a aceitar que ela é o que é e pronto.
mas nós estamos aqui já tem alguns meses. Final de semana eu estava em Bragança Paulista, mas já voltamos e já estamos aqui na cidade Olha que maravilhosa. maravilha. Na quinta, eu estava falando aqui que essa semana a gente vai receber vários convidados especiais, assim como você. Na quinta-feira eu vou ter o prazer de receber o Rômulo. A gente vai falar sobre Ah, espiritualidade, né? conseguiu achar ele? Não, a agenda dele agora tá bem concorrida. Eu tive que Faz soltar um 2 anos que eu não dinheiro. sabia. Viu? Para mim, Não, ele tinha. para ele eu tive que pagar um pouco a mais para poder me passar na frente na agenda, entendeu? Ele já Sim, tá. É outra categoria, outro nível, então. sim, 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 claro. É humilhação pra gente. Inclusive, se precisar muito assim, eu até entro na quinta-feira para dar um esculachinho, depois eu saio. Ah, vai ser um prazer, vai ser um prazer. E aí eu falei assim, eu vou chamar a doutora Roberta para falar a visão da psicologia a respeito da ansiedade. E aí eu já vou te passar a palavra, doutora. Eu gostaria que você explicasse um pouco como que a psicologia cuida da ansiedade, como que a psicologia identifica, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação para as pessoas, porque a gente se depara com muitas pessoas que estão, às vezes, sofrendo e nem sabe que é ansiedade. A pessoa está Sim. ali sem dormir. Esses dias eu encontrei um amigo, fui visitar um amigo no sábado e fazia uns 2 meses que eu não via ele. E aí eu conversando com ele e tal, e eu falei assim para ele falou, o que que é psicanálise? Eu falei, é mais ou menos isso, isso e isso, expliquei para ele. Eu falei, e aí a gente também recebe um treinamento para não só identificar essas questões quando a pessoa está dizendo, em relação ao que a pessoa está gesticulando, os gestos, o posicionamento e tal, mas a gente aprende também a ler um pouco da fisionomia, da fisiologia das pessoas. E ele virou para Sim. mim e falou assim: e o que, que você diria para mim? E ele estava com duas olheiras assim, mas gigante as olheiras dele. Eu falei, meu amigo, você precisa Apresenta para ele dormir. no corretivo. Eu falei, meu amigo, você precisa dormir. Aí ele falou, nossa, eu tô dormindo 4 horas só por noite. Aí eu falei, olha, Sim. isso não é normal, porque ao longo do tempo essa conta vai chegar, se você não se Vai. cuidar. Então, já engatando nesse exemplo, doutora, eu queria que a senhora agora explicasse a visão da psicologia sobre essa questão tão importante que é a ansiedade. Então, boa noite novamente, né? O que a gente trabalha bastante, né? Eu trabalho muito com a visão comportamental, não só com a visão psicanalítica, né? Dentro do contexto da psicologia, devido às minhas formações e todo o trabalho que eu faço com a psicologia hospitalar, eu tenho condições de navegar por diversas possibilidades da psicologia. Então, quando eu preciso da psicanálise, eu recorro à psicanálise. Quando eu preciso da comportamental, que é a que eu mais utilizo, recorro à comportamental. E vamos pensar de acordo com essa psicologia do comportamento. Então, como que seria, né? Para te trazer. É percebido um contexto relacionado ao passado, é percebido um contexto relacionado ao atual, e talvez, né, muitas vezes, é imperceptível para a pessoa que está passando pelo problema o quanto é a preocupação com o futuro. Por que, que nós falamos sobre o passado? Ah, mas o passado não é depressão? Não necessariamente, né? Mas acontecimentos que a pessoa passou, situações que a pessoa viveu, coisas que a pessoa passou, podem influenciar e muito nesse processo para que ela, vamos dizer assim, condicione a mente dela a ser uma pessoa ansiosa. E aí nós entramos então nesse aspecto da preocupação excessiva com o futuro. A psicologia enxerga tudo de uma forma ampla, né? Tanto macro quanto os pequenos pontos, quanto o micro da coisa, e sinaliza, por exemplo, tem tratamentos que nós podemos levar em conta com a abordagem específica, não havendo necessidade de medicação, e outros tratamentos que há necessidade, muitas vezes obrigatoriedade de entrar com a medicação. Vai depender do da fragilidade da situação, vai depender do contexto daquele indivíduo, vai depender
da proporção. Então, por exemplo, ele pode estar ansioso com uma situação de quem é, perdeu o emprego e aquilo acarretar uma série de outras coisas. Isso falando da ansiedade sem as ramificações, depressão, síndrome do pânico, burnout, né? Daí vai. Né? Então, assim, ele tem as combinações, né? Ele vai trazer ali as combinações. Não, nós vamos falar de uma ansiedade específica, da ansiedade generalizada, que é a mais comum hoje. Né? Então, a ansiedade de todo o cenário que a gente está vivendo agora, da atualização, da pessoa se colocar no mercado, como que eu trabalho com isso? Então, assim, a sensibilidade daquele indivíduo vai se comunicar comigo no seu relato, sim, percebido no comportamento humano, na pessoa que está batendo a perna embaixo da mesa, e aqui eu percebo só o tórax tremendo, mas assim, o que a gente muitas vezes precisa pegar é aquela ansiedade silenciosa, é aquela ansiedade da pessoa calma, é a ansiedade da pessoa Ou pouco daquela que está verbal, sorrindo, né, doutora? Tem pessoas que daquela que estão está sorrindo, sorrindo. dando risada. Você pergunta para a pessoa: não, tá tudo bem, eu tô ótima, eu tô bem, eu tô Exatamente. ótima, mas por dentro ela tá totalmente destruída. E também aquela questão que às vezes as pessoas têm o preconceito, o medo de pedir ajuda, de falar que não tá bem, que nem hoje, por exemplo. Eu não tô no meu melhor dia. Eu amanheci já ansioso. E aí eu fiquei trabalhando a minha cabeça o dia todo. E a minha Sim. cabeça dizendo assim, olha, mas isso não funcionar, isso não der certo, isso não der certo. Aí a minha consciência, isso é só um pensamento. Isso é só medo. Tá tudo bem. E se não der certo alguma coisa, também tá tudo bem. Você não controla. Né? Tem um Claro. monte de coisa que você não controla. Mas assim, quando a gente tem essa consciência, inclusive que eu acho que o próprio mindfulness, a meditação, ajuda muito a gente estar nesse estado presente, né, doutora? Sim. E aí coloca-se muito isso, né? Hoje eu trabalho com alguns exercícios específicos. Então, por exemplo, desde a parte onde envolve a hipnose, todos os trabalhos de relaxamento mental, exercício de tela mental, tela branca, exercício de deslocamento mental para tirar a pessoa de dentro do auge da crise e transportar a mente dela para uma outra dimensão que seja, né? Então, todos esses exercícios, eles servem e têm a base a meditação e tem a base a hipnose. Então, eu falo que assim, isso foi ao longo dos anos, não foi uma coisa que eu saí da faculdade lá em 2000 e bolinha e já tinha isso na ponta do lápis. Não era. Eu fui aperfeiçoando o trabalho de acordo com a necessidade que me procurava. Então, conforme eu fui dedicando 100% do meu tempo, do meu trabalho e dos meus estudos aos adultos, eu fui percebendo o que, que eu poderia trazer para eles, o que, que dava para aproximar deles. O trabalho com a ansiedade hoje, ele não tenho nenhum. De uma agenda hoje, eu dou 100% de atenção a uma questão de ansiedade em primeiro lugar. Até para as pessoas que estão com processo depressivo, é tratado também o contexto da ansiedade. Não tem como desvincular até porque muitas vezes eu tenho aquela pessoa depressiva que acredita que para ela morrer é a melhor solução e ela começa a sofrer de ansiedade planejando essa morte. Então a Olha ansiedade ela só. vai Olha aparecer em só. algum momento. Doutora, é uma curiosidade aí que eu acredito que é da nossa audiência, é uma curiosidade minha, que eu sou leigo nesse assunto. Eu gostaria que você explicasse um pouco de como que a hipnose pode ajudar no processo, ou até, em primeiro lugar, explicar o que é a hipnose, né? Existe um mito aí por trás da hipnose, que a pessoa apaga, dorme, desmaia. Eu queria que você explicasse um pouco, tanto para a audiência, para mim também vai servir, porque eu não tenho conhecimento nesse assunto, para a gente entender o que é a hipnose e como que a hipnose ajuda no processo de amenizar, de ajudar na ansiedade. Então, o que muitas coisas se confundem é porque a primeira coisa que eu falo, todas as vezes que eu vou aplicar um exercício de relaxamento em um paciente, eu explico que
é um exercício que tem a base na hipnose, ou seja, ele não será hipnotizado, não vai ver macaquinho de biquíni em lugar nenhum. Eu sempre uso. Quem já fez esse exercício comigo conhece essa frase de cor e salteado. Não, você não vai ver macaquinho. Só se tomar chá de cogumelo, né? Não sei. Eu nem sei que tipo de chá pode levar a cabeça dele a enxergar esses bichinhos por aí. Mas não tem essa finalidade. O que nós aprendemos e o que a gente que repassamos e tudo mais é justamente o quê? É a possibilidade da pessoa entrar num relaxamento profundo, mas ela está o tempo todo consciente, ela está o tempo todo ouvindo tudo ao redor. Eu explico isso, inclusive, às vezes uma sessão antes da próxima, quando farei o exercício. Então eu falo, ó, quero fazer um exercício com você, assim, assim, e eu preciso que vocês se permita. Então você vai, o que a pessoa precisa fazer? Seguir os comandos, por ser uma meditação guiada, né? O que é o guiada? Não é guias espirituais, não, são guias, são guiadas porque são através de comandos que eu faço. Então eu ordeno, não, eu peço, a pessoa vai respirar, fechar os olhos, encostar num lugar confortável e por aí vai, até que ela entre num processo de relaxamento onde o que eu disser vai ser possível reproduzir na imaginação dela, sem que ela durma. Então ela não vai apagar. Entendeu? É consciente, então, né? é consciente. Tanto é que às vezes eu vejo, até como eu só trabalho online, você mesmo sabe, até muitas vezes eu percebo a pessoa relaxar, quase dormir, quase cochilar. E aí eu chamo a atenção, porque aí eu preciso trazê-la de volta para ela continuar o exercício. Eu pergunto onde que ela parou, o que ela estava visualizando. Tem gente que não consegue de primeira e de segunda. Tem gente que na primeira, quando eu começo a falar, a pessoa já está lá quase de braço dado comigo do outro lado na praia. Então, assim, o negócio é muito louco, vai de cabeça para cabeça. Eu fiz um exercício desse tipo, eu não sei se foi hipnose, você fez comigo, que até eu me recordo que você falou, imagine que você está sentado no cinema, vai passar um Isso. filme e tal, e aí eu fiz uma viagem. Essas técnicas, elas são dentro do escopo da hipnose, elas levam a gente para um processo onde eu terceirizo o meu subconsciente, né, o meu inconsciente. Então, assim, eu me vejo em terceira pessoa, eu me vejo em cena, eu me vejo do outro lado. Então, é onde a pessoa consegue entender coisas que ela está imaginando, sentindo, pensando a respeito da vida ali, daquele cenário que ela está de caos. E nesse exercício, para que serve? Às vezes a pessoa está numa agitação absurda e eu pego tudo isso e falo, vamos fazer um exercício para tentar relaxar. Então, eu não faço esse exercício com quem está relaxado. Não faça esse exercício com quem já está calmo. Esse exercício, ele pode ajudar. Não é regra, porque depende do relaxamento que a pessoa se permite. Ele pode ajudar aquela pessoa que está num processo caótico naquele instante de ansiedade. Então, esse processo, a hipnose, ela vai trabalhar o quê? Ela vai ajudar. E daí a hipnose, ela abre, assim, para um leque extremo, gigante, entendeu? Enorme, que vai desde a regressão, inclusive assim, o trabalho de regressão é um deles, onde eu, até de acordo com aquilo que eu entendo sobre, eu não trabalho a regressão para a pessoa vir a se ver na árvore genealógica de Cleópatra. Porque tem regressão que leva a pessoa lá para ver que ela foi condessa, não sei das quantas. Eu não sei fazer isso. Eu sempre falo, gente, não é esse o meu papel. Não é esse o meu trabalho. A regressão que eu faço é dessa encarnação aqui, dessa vida aqui. Eu já fiz regressão que nos transporta para outras situações que completamente de um oculto, de um outro lugar, entendeu? Eu já fiz na minha terapia, já fui a paciente que passou por isso, achei incrível e entendi que eu não sei fazer aquilo. Entendeu? Doutora, eu tenho mais uma pergunta. Tá, eu tenho mais uma pergunta também, que eu acho que é uma dúvida aí da nossa audiência. Por exemplo, o fato de... Imagine que eu estou passando uma situação difícil na minha vida, tá? Sei lá, uma pessoa que está adoentada, ou eu mesmo estou passando por uma doença. Nós podemos acreditar que o simples fato
da pessoa negar, o sofrimento aumenta. Isso faz sentido? O fato de, por exemplo, eu aceitar a minha situação, imagine que eu estou com uma situação difícil e tal, mas o fato de eu aceitar aquilo, aceitar aquela realidade, entender que eu estou passando por aquilo e eu não querer, por exemplo, fugir a todo custo daquilo, eu não querer olhar para aquilo, se eu tiver esse movimento de aceitação do meu momento, vamos dizer assim, a minha ansiedade tende a baixar? Aceitar o momento, ele pode, se a pessoa estiver sob terapia, ele vai levar isso para terapia e vai passar a estudar. A análise vai acontecer aí, entendeu? O fato de aceitar não quer dizer que está resolvido dentro dele. Por exemplo, você pode ver uma pessoa aceitar, falar, né, verbalizar que aceitou a separação dos pais quando era criança. Ah, eu aceitei, eu entendi, foi legal porque eu tive 2 festas de aniversário. Mas lá no íntimo dela, ela nunca entendeu se ela foi o motivo da separação, ou ele, né, nunca entendeu se ele foi o motivo da separação, se aquelas discussões do olha como você está tratando meu filho foi o desfecho. Então, assim, aquilo ficou mal resolvido. Então, o fato da pessoa aceitar a situação em questão pode levar ela a produzir isso, fazer a produção de um material na terapia. É arriscado dizer, por exemplo, que aceitou, ela não vai sofrer da ansiedade. Eu acho muito delicado, é muito fino esse lugar, essa linha, sabe? Porque às vezes assim a pessoa ela pode aceitar, por exemplo, um contexto de luto. Então vamos pegar a X fulaninha ficou viúva, certo? Aham. Então, ela chegar para mim, deixa eu ver se é esse o caminho da sua pergunta, e você vai me corrigindo se eu errar o processo. Tá. Então, assim, ela ficou viúva tal, e aí ela sofre por 1 ano daquele luto. Vou pegar um depoimento de um caso real que fica mais fácil para eu criar o exemplo. Tá. Aí ela sofre 1 ano daquele luto. E aí agora ela já passa da fase do sofrer, 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 por que eu não morri junto, passou por tudo aquilo doído e tal, sofrendo e tal, aí agora ela está no momento onde diz assim, tinha que ser assim. Ela aceitou. Ah, é o que tinha para ele, não tinha jeito, ele estava doente e tal. Tá me mostrando que aceitou, entendeu? Então, é essa aceitação que eu digo, é a aceitação não da boca para fora, é você aceitar no sentido assim, olha, eu não gostaria que fosse assim, eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas, apesar disso, eu decido acalmar o meu coração, eu decido que eu não tenho poder sobre isso, porque no meu entendimento, e aí você me corrija se eu estiver errado, um dos movimentos da ansiedade, ele acontece justamente quando eu estou passando por um momento difícil, tá? Imagine que eu estou passando por um momento muito desafiador, muito difícil, de muita dor emocional, e obviamente ninguém gosta de ficar na dor. Então, qual é o movimento da nossa mente? A nossa mente ela fica a todo momento projetando. Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu não quero esse lugar, eu não quero isso para minha vida, eu não quero que isso esteja acontecendo, eu não quero esse sofrimento. Então, esse movimento da pessoa de, olha, isso que está acontecendo comigo, na minha vida, agora, eu não quero e eu não aceito. E aí a mente automaticamente começa a projetar a pessoa no futuro e ela acredita, né? Ela acredita que ela vai ser feliz quando X coisa acontecer na vida dela. E aí isso acaba gerando uma ansiedade. Imagine uma mulher, por exemplo, que ela gostaria de ter filhos. E aí ela tem uma questão aí e tal, aí ela fica assim, o dia que eu for mãe eu vou ser feliz. Ou O seja, dia que ela se divorciar, ela vai ser feliz.
Exatamente. E aí a questão de a pessoa às vezes assim, eu estou passando por um momento, porque nós, né, a nossa vida é feita de vários capítulos, várias páginas, vários Sim, episódios, sim. episódios de felicidade, de alegria, episódios de tristeza, de dor. Então, quando nós temos essa consciência, olha, a minha vida, ela não é algo que vai acontecer assim, eu vou do ponto A para o ponto B e eu vou traçar meu plano, meu objetivo e nada vai acontecer no meio do caminho. A gente sabe que a vida não é assim. Então, quando a gente começa a entender um pouco dessa questão, olha, eu estou passando por esse momento aqui. Não tá gostoso, não tá gostoso. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso nesse momento. Eu vou viver o melhor que eu posso nessa situação. Eu vou ser, que eu acho que assim, agora eu puxando a sardinha para o meu lado, né? Que é uma das propostas do meu primeiro livro, né? Que eu, no meu estado lá de muito sofrimento, de muita depressão, era a frase que me confortava. Então eu sempre, né, eu estava ali naquela situação que eu não via uma luz no fim do túnel, não via uma rota de fuga, e eu falava assim, bom, tá assim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Mas desse ruim que tá aqui a minha vida, que eu não gostaria que tivesse, qual é o melhor que eu posso fazer com isso aqui? Então, a minha dúvida, E né? é uma proposta interessante, porque você vai pensar tanto na questão da doença, da ansiedade, da dor, do sofrimento, quanto no positivo, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Eu não trabalho com a psicologia positiva, good vibes e tal, respeito e tal, mas não é a linha que eu mando, né, que eu mexo aí as coisas. Mas assim, essa proposta, ela pode levar a pessoa a entender que sim, é um processo horrível, é uma dor horrorosa que ela está passando, é um momento assim de extremo desconforto, né? Mas que tende a terminar, que tem um fim. Por isso que nós trabalhamos isso como a visão da ansiedade. Às vezes é necessário a medicação, às vezes é necessário uma terapia mais intensa, semanal, ou às vezes 2 vezes por semana, por conta da gravidade da coisa. Então, assim, uma situação em que a pessoa não consegue eliminar os focos desse sofrimento, vai realmente levar ela para vamos dizer assim, um salto, como uma cadeira de mola içada muito longe, e a pessoa não conseguisse voltar para o eixo. Aí vai desequilibrar trabalho, família, filho, relacionamento, começa a arrumar uma coisa para quando aí acha que está com TDAH e vem para mim. Você acha que você é TDAH? Tal. Falo, gente, calma. Primeiro deixa eu entender. Você está com uma superlotação, com uma mega demanda. Então é filho de 2 anos brigando com filho de 6 anos e aquela coisa, e o concorrendo à atenção dos pais, e ela começa a deixar a mamadeira de um e pega a roupa pro outro tomar banho, põe o menino errado no banho. Ah, eu acho que isso é TDAH. Não, não é TDAH. Nós precisamos de umas 3 mães dessas para dar conta da molecada. Excesso de tarefa. Excesso de atribuição, com certeza, super demanda. O que hoje eu chamo de burnout doméstico, porque é o Aham. burnout familiar também, burnout materno também. Isso falando das mulheres. Tem o pai solo também, etc e tal. Mas às vezes essas mulheres que estão passando isso não são mães solo. Mas dentro de casa tem filho. E aí junta também, às vezes, o fato de trabalhar fora, e tem mais a pressão do trabalho fora, se essa mulher trabalha fora, vai somatizando, porque assim, eu gosto também daquela ideia que a gente, assim, se projetar no futuro, sonhar, né? Eu acredito muito nos sonhos, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre acreditei, tem gente que não acredita nisso, mas eu sou daquelas pessoas que eu acredito assim, que quando você consegue se imaginar em algum lugar, idealizar alguma coisa, mentalizar alguma coisa, eu acredito que você já vai construindo isso na sua mente e aí parece que a sua mente ela vai buscando alternativas para que você chegue lá naquele lugar que você disse que quer chegar. Sim, Mas, obviamente, com aquele cuidado
da gente manter o pé no chão, de não querer ficar viajando e esquecer do momento presente, esquecer da nossa realidade, aceitar a nossa realidade. Eu vejo isso muito com as pessoas, às vezes, que, por exemplo, sofrem um problema de saúde que tem que, às vezes, que amputar uma perna, fica numa cadeira de rodas. Existe aquela pessoa que aceita que ela teve um acidente, que ela vai ficar na cadeira de rodas, e ela fala assim, bom, eu não posso mudar essa situação, é irreversível, mas, apesar de estar aqui, então o que eu vou fazer com isso aqui? E aí a pessoa se torna paralímpica, a pessoa se torna um exemplo de superação, e, obviamente, tem aquelas pessoas que, às vezes, caem na cadeira de roda e falam assim, olha, a minha vida acabou, a minha vida não faz mais sentido, né? Exato. E aí, essa questão do sofrimento é algo muito subjetivo, porque às vezes o que é dor para mim e sofrimento não é para outra pessoa. Às vezes algo que para mim é gravíssimo, a pessoa tira de letra. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, até por isso que nós falamos, né? Quem sabe da dor do outro é o outro. Né? Então, assim, quem sabe da sua dor é você. O que a gente busca sempre trazer, né, um pouco de equilíbrio nesse ponto, né, um pouco de equilíbrio nesse contexto, é a ideia, né, o que fazer com essa ideia. Né? Então, na psicologia, diferente de algumas abordagens, por exemplo, na psicologia clínica nós trabalhamos de uma maneira, na psicanálise, você pode falar melhor do que eu, por exemplo, a psicologia, ela vai, na psicologia por inteiro, nós vamos analisar, nós vamos ouvir, nós vamos ter aquela escuta qualificada, polida, né? Tem que ter essa escuta para que a pessoa se sinta confortável, sem julgamento. E como é ouvir sem julgamento? Ah, mas você está ouvindo que ela quis tacar o menino na parede, você não vai julgar? Eu não estou ali para julgar a atitude que ela pensou em ter. Eu estou ali para entender o que a levou a pensar isso. Né? Por que a mente dela levou essa ideia? Né? Porque que ponto que ela estava do estresse? Então, assim, realmente, você estava muito nervosa para chegar a pensar isso. Você estava realmente num pico muito alto de estresse. Né? Então, muitas coisas nós enxergamos dessa maneira. Mas me fala você, como que a psicanálise compreende a ansiedade? Ela enxerga alguma coisa em origens de experiências da infância? Ela enxerga alguma coisa no hoje, no aqui e agora? Ela enxerga o indivíduo como o ponto central, né? A totalidade ser o indivíduo? Como é que a psicanálise fala sobre isso hoje? Na minha visão, né, eu estudei Freud, existem outras linhas de pensamento da psicanálise, mas no que eu estudei e também no que eu compreendi, e também baseado na minha autoanálise, né, a ansiedade ela surge de uma dor emocional recalcada no inconsciente. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a sofrer de ansiedade e a psicanálise diz que a origem dessa dor, a maioria das vezes, ela está no inconsciente, que é onde estão arquivados as nossas memórias, os nossos arquivos de dor, que são as coisas que aconteceram no nosso passado. E o nosso passado pode ser na barriga da minha mãe, pode ser quando eu tinha 7 anos, ou pode ser na semana passada. Porque a semana passada é passado. Então, a psicanálise, ela tem uma linha que, assim, toda vez que eu recalco essa dor que me aconteceu, no sentido de que eu não consegui elaborar, e eu acabo deixando de lado, né? A gente vai começar a sofrer um desconforto. Por quê? Porque esse desconforto vem do inconsciente, que é o id. Então, qual que é o remédio, vamos dizer assim, da psicanálise para a ansiedade? O remédio da psicanálise, ele vem através do discurso.
através do discurso, daquilo que, né, que é a livre sugestão, a pessoa vai falando sobre a vida dela, e conforme ela vai falando, automaticamente o inconsciente dela vai trazendo essas memórias de dor. E é para isso até que o psicanalista serve. Ele é o para-analítico, ele serve ali para fazer as perguntas certas, conduzir a pessoa para um caminho de volta para o passado. A psicanálise ela entende que a maioria dos problemas de ansiedade estão em dores recalcadas no inconsciente. E qual é o tratamento para isso? O tratamento para isso é eu olhar para essa dor no momento atual, com a consciência que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com o discernimento que eu tenho hoje, e eu consigo contar uma nova história daquilo que me aconteceu, diferente lá de quando eu passei por aquilo. Porque a gente entende que o trauma em si, ele não tem poder de nos fazer sofrer. O trauma, aquilo que me aconteceu, imagine que eu sofri um abuso quando eu era criança. O abuso que eu sofri quando supostamente eu era criança lá, aquele fato não tem o poder de me trazer dor emocional hoje. O que me traz a dor emocional é a história que ficou registrada. É o fato com memória emocional. Então, quando a gente consegue fazer um novo discurso sobre esse fato, com um novo registro, né, a gente consegue, vamos dizer assim, significativamente melhorar essa dor. O que nós chamaríamos de ressignificar. Exato. Eu costumo dizer, Roberta, que é igual. Imagine, né? Eu falo muito para as minhas pacientes, principalmente para aquelas que chegam pela primeira vez, eu digo assim para elas: olha, imagine que aí na sua casa, é um exemplo que eu uso para ficar bem, bem lúdico, né? Eu falo, imagine que aí na sua casa você juntou o lixo do banheiro e da cozinha, fechou o saquinho e deixou no meio da cozinha. Aí na semana que vem você pega também o mesmo movimento. Junta o lixo, mas coloca no meio da cozinha. E você vai fazendo isso ao longo de um mês, um ano, 10 anos. E você mora dentro dessa casa. E essa casa, imagine que ela está com as portas trancadas, com as janelas fechadas. E você foi acumulando esse lixo lá dentro da sua casa e você não pôs para o lixeiro levar embora. Chega uma hora que você não dá conta de ficar dentro daquela casa por conta da podridão que a casa se torna. O que acontece com as nossas memórias, os nossos arquivos de dor, quando a gente recalca, guarda e não põe isso para fora? O mesmo movimento. Vai acumulando essas dores emocionais, até que chega um ponto que a pessoa começa a sofrer, muitas vezes nem sabe de onde vem esse sofrimento, né? E aí a gente sabe também que a nossa mente não consegue identificar o que é presente, passado e futuro. Então, quando a gente está passando por um momento, às vezes uma coisa que é desse tamanho, se eu já tenho um arquivo de dor sobre este mesmo assunto, sobre esse mesmo aspecto, a minha dor potencializa. Então, a psicanálise trabalha muito nessa linha de ressignificar e reorganizar essas dores do inconsciente, né? Entendi. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro. Não posso negar de modo algum que eu achei lindo, todo maravilhoso, a capa e tal. E que também algo me chamou a atenção. Eu vou te perguntar aqui ao vivo, que é para ser bem realista o negócio. É isso aí, vamos lá. 12 passos. Esse em caixa alta aqui. Ele me lembrou muito o meu trabalho lá, todo o tempo que eu fiz meu trabalho lá com o pessoal,
do Narcóticos Anônimos que falam sobre 12 passos. Exato. Esse Tem livro... alguma coisa a ver esse Tem, 12 passos? A tem, inspiração, pelo menos, para esse tem, nome? tem. Porque a hora que eu bati o olho, eu falei, Eu não, vou eu já, dar já só, vi eu vou dar só um spoiler. um Eu vou dar, eu spoilerzinho. vou dar só um spoiler para quem está aqui. Na semana que vem, no lançamento, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aí, para quem quiser saber mais, vai ter que comprar o livro. Vai ter que Tipo, pagar o ingresso para assistir o filme. pois Mas bem, o que acontece é o seguinte, Roberta. Eu tive duas grandes dores. Aliás, três grandes dores emocionais na minha vida, né? A primeira delas foi a morte do meu pai, que morreu quando eu tinha 1 ano de idade. Isso me causou dor e sofrimento durante uma vida inteira, tá? Eu ainda tenho essas cicatrizes, hoje eu sei lidar um pouco melhor com elas. Eu tive uma dor emocional com a minha mãe, porque quando meu pai morreu, a minha mãe teve que sair muito cedo de casa para poder trabalhar, senão a gente não tinha comida. Então, eu fiquei sem pai porque meu pai morreu. E eu fiquei sem mãe também porque alguém tinha que trabalhar. Então, eu cresci com o sentimento de abandono do meu pai, rejeição da minha mãe. Aí, para completar, para ficar o a pacote... cerezinha, né? A cereja do bolo foi que aos 7 anos, a minha mãe eu tinha 6 anos, 6, 7 anos, a minha mãe se casou e o meu padrasto trouxe de brinde para nossa casa o alcoolismo. Então aí eu me recordo que quando ele veio, né, começou a namorar minha mãe, depois eles decidiram se casar, eu pedi para minha mãe se eu podia chamar ele de pai. E aí a gente se adotou, né? Eu adotei ele como pai, ele me adotou como filho. E só que aquilo que eu achei que ia ser a alegria da minha vida, né? Porque aí eu falei, agora eu vou ter um pai. Eu sofri muito durante toda a minha infância e durante toda a minha adolescência com o alcoolismo dele. E eu conheci uma sala de familiares, né? De dependentes químicos aos 7 anos de idade. Né? Com? Aos 7 anos, eu tinha 7 anos, a minha mãe me levou, que na época tinha uma sala que era para as crianças, chamava Alatim, que tinha o AA, que era para os alcoólicos anônimos, tinha o Alanon, que era para os familiares, e tinha o Alatim, que era para as crianças. Então, eu conheci a filosofia do amor exigente depois também, mas do Alcoólicos Anônimos, inclusive eu cheguei a conhecer o fundador, né, do Amor Exigente também, que é o Padre Quevedo, quando ele estava vivo. Então, toda essa dinâmica do alcoolismo eu vivi na minha vida. E eu decidi fazer dessa minha dor com o padrasto, né? Eu carreguei uma dor muito grande do alcoolismo com o meu padrasto. E eu falei assim, tá, o que eu vou fazer com isso agora? E até eu contei isso na live, acho que ontem. Eu cheguei pro meu padrasto recentemente e eu falei que eu não queria mais chamar ele de pai. Eu falei para ele que ele era o melhor padrasto que a vida poderia ter me dado, que eu amo muito ele, que o meu sentimento por ele não ia mudar, mas que eu não queria que ele ocupasse mais o lugar do meu pai. Imagina, depois de 40 anos, eu tive que ter essa conversa com o meu padrasto. E aí, nesse movimento todo de reorganizar isso dentro da minha cabeça, Roberta, ele me deu esse livro. Os 12 passos eu acho que dos Alcoólicos Anônimos, ou os 12 passos dos cristãos, alguma coisa assim. Ele me deu esse livro para ler. E quando ele me deu esse livro para ler, eu vi que foi exatamente o caminho que eu percorri para eu sair da minha depressão e da minha ansiedade. Sim. Que era não só um caminho de cura emocional, mas também de cura espiritual. Sim. Tanto é que no livro eu falo sobre espiritualidade também. Então eu trago a questão
do tudo que eu aprendi com as minhas terapeutas, com as minhas psicólogas. Você tem uma parcela muito grande na minha vida, faz parte dessa minha jornada, continua sendo minha orientadora. Sempre que eu dá uma dor de barriga aqui, eu grito, né? Então, na verdade, Roberta, eu quis fazer da minha dor algo que fosse ajudar as pessoas. Eu falei, bom, o que eu faço com isso? Com esse lixo que foi a minha infância, com esse alcoolismo, esse tudo que é uma dor branco no meio da sala. O que eu faço com essa dor, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer um livro. Aquela história, o que eu faço com o limão? Vou fazer uma limonada, já que é azedo, eu vou fazer uma limonada porque eu quero ajudar outras pessoas, né? A também encontrar um caminho para sair dessa... E hoje, graças a Deus, o meu padrasto está sóbrio há mais de 20 anos, né? Ele é sóbrio, ele se... graças muito também por conta da minha mãe, que a minha mãe foi uma mulher muito pulso firme, que praticou o amor exigente com ele. Praticou, ela apoiou ele, mas também foi firme ali e falou, se você quiser ficar com essa família aqui, nós somos em 4 filhos, né? Então você imagina, 4 filhos e mais a mulher. Falou, se você quiser nós 5, você trata de beber, amigo. Trata de parar de beber, né? Roberta, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse o seu contato, a sua rede social, o seu telefone, para quem quiser encontrar, conversar com você, tirar alguma dúvida. E também eu queria que você desse aí as considerações finais, uma mensagem final para quem está sofrendo, às vezes, de ansiedade. Eu queria que você fechasse com chave de ouro o nosso bate-papo aqui. Bora lá, vamos buscar uma inspiração aí. Eu tenho certeza que Deus está sempre na nossa jornada, né? Aproveitando o gancho espiritual do seu livro. Aqui, eu agradeço. Não, lindo. Não, eu só quero saber como adquirir e onde será a tarde de autógrafos, por favor. Não demora não, antes que eu vá para a Bahia de novo. Eu quero agradecer, claro, o contato, o convite, né? Foi breve o nosso trabalho aqui sobre a live hoje, mas assim, é um prazer muito grande, é sempre muito bom falar com você. Eu sempre falo assim para alguns casos que eu trato de muito próximos, né? Que se tornam pessoas queridas, né? Eu evito um pouco usar o termo amigos, porque a ética me impede, né? Mas são amigos, né? São pessoas que ouvem meu cachorro latir, tá dentro da minha casa. Eu não ponho estranho dentro da minha casa, né? Eu não vejo estranho ver a cama da visita aqui atrás de mim, minha cadeira cor-de-rosa. Só pode ser amigos, né? São os queridos. E assim, claro, uma troca muito, muito polida, né? É um prazer sempre mais que enorme de falar com você. Se na véspera desse lançamento, vai ser terça, né? Vai ser na terça, que é véspera de feriado, né? Sim, claro. Então, se você precisar de mais uma palhinha, né, uma outra live, falta gente, tô aqui. Eu aceito. Tô aqui, é sempre muito legal conversar contigo. E assim, eu vejo gratidão a Deus, acima de tudo, e a todo o conhecimento que me coube, aos mestres, aos professores ímpar que eu tive na vida, né? Pessoas assim que não tenho uma vírgula para falar, são pessoas que realmente mudaram a minha história. E eu fico muito feliz de conseguir transmitir isso para você, de conseguir levar você a outro patamar. É impossível olhar para você hoje e falar que é aquele menino que veio me procurar para fazer terapia naquela época. É impossível. Menino por quê? Porque era um coração em sofrimento, era um coração que não quer dizer que não vai sofrer nunca mais, não quer dizer que não vai doer nunca mais, mas era uma pessoa que queria explorar a si mesmo. E o que nós falamos na psicologia é sempre isso, é o autoconhecimento. É aquilo que a psicanálise entrega, que a comportamental entrega, que a sistêmica entrega, que uma análise bem feita vai sempre entregar. Né? A pessoa entender que aquela dor, aquele sofrimento dela tem
tem motivo. Até quando não tem motivo, é um motivo. Sabe que tem uma frase de um grande professor meu também, que eu gosto muito dele, você conhece ele também, que é o japonês, o Tadashi Kadomoto, e ele tem uma frase que, assim, incomoda, mas não deixa de ser verdade. Ele diz assim que não tem crescimento sem dor. Né? Então, quando eu tomei uma decisão na minha vida de que eu queria mudar de vida, mudar tudo na minha vida, eu falei, não, essa vida eu não tô mais, não faz mais sentido para mim. Essa cidade, esse casamento, essa profissão, eu quero mudar. Só que a gente mergulha no universo, né, Roberta, que é o universo da incerteza, da dúvida, da escuridão. E eu confesso para você, até não muito pouco tempo atrás, eu estava me achando uma pessoa muito medrosa, muito covarde. E aí eu comecei a olhar para trás agora das coisas, das decisões que eu tomei na minha vida. Eu falei, cara, não é qualquer pessoa que tem essa coragem. Você sabe do que eu estou falando, né, Roberto? Se isso é ser medroso, eu tenho medo dos corajosos. Você sabe do que eu estou falando. Se isso é ser medroso, eu tenho medo dos corajosos. De verdade. Leva essa pro coração, é de graça. Porque realmente, assim, o seu crescimento, a sua evolução, você entendeu, você fez a lição de casa. Entendeu? Você estudou, você se aperfeiçoou e em determinado momento se viu diante de situações onde você podia entregar alguma coisa para as pessoas. Você viu diante de situações onde você não estava mais cabendo dentro de você, não era agora o lixo, era o conhecimento. O lixo já foi. O lixo já está incinerado. Agora, o que você aprendeu, o que você conheceu, te sufocou de tal forma que hoje já está em forma de livro, hoje em forma de live, hoje em forma de atendimento. E com certeza, é uma pessoa que, assim, não tem como nós olhar para essa situação e dizer Matheus passou aqui à toa. Nasceu, cresceu, viveu, deu trabalho, morreu e não serviu para nada. Alguma coisa eu incomodei. Então, assim, eu falo, minimamente, eu atrapalhei muitas aulas na época da faculdade. Fiquei marcada por isso. Aí depois descubro que é um TDAH. Mas por que ninguém me avisou lá no começo? Eu já tinha ido me tratar e tinha dado trabalho 5 anos para os professores. Mas demorei para entender, porque nunca tinha sido dito claramente para mim, né? Então, assim, o que você olha, fala assim, bom, a Roberta nasceu, cresceu, deu trabalho, foi a menina do mundo da lua na escola e morreu à toa, né? Não serviu para nada, não construiu, não plantou uma árvore, não fez nada. Não, alguém eu ajudei, alguém disse claramente para quem quisesse ouvir que o que eu falei deu certo. Ali eu já vi o motivo. Então eu sempre falo, a razão da minha vida é dar razão na vida do outro. E assim a gente segue. Eu tenho que agradecer muito a psicologia, principalmente, Roberta, porque foi a psicologia que me trouxe essa consciência de que boa parte do meu sofrimento é porque eu não sabia ser homem. Eu não tive referências de homem na minha vida. Eu não tive meu pai para me ensinar o que era ser um homem. Aí o meu padrasto veio, e um homem alcoólatra é um homem escravo do vício. Então eu não tive uma referência do que é ser homem. Né? E aí eu tive que aprender isso apanhando. Aí chegou um momento que eu falei, nossa, eu preciso ser homem. Olha que coisa! Não tem mais jeito, não é só a barba, né? Não é só o cabelo, não, eu preciso não é só o fiapinho branco. Não, sabe aquela coisa assim de hombridade, falando, não, se eu tiver que morrer pela minha causa, se eu tiver que morrer pelo meu filho, esse é o papel do homem, proteger, né? Então aí eu tive que resgatar esse meu masculino. E foi muito difícil eu encarar isso de frente, né? Aí é onde elas se encontram. Eu falo que aí é o encontro do rio e o mar, né? É onde a psicologia e a psicanálise fazem as pazes, que ao meu ver nunca brigaram, mas tem lá quem diga que não dá certo. Eu trabalho com as duas muito bem, obrigado. Quando que você entende o sofrimento
e faz alguma coisa com esse sofrimento. Entendeu? Você olha para trás e fala, bem, me faltou essa escola. Eu não tive onde eu estudei não tinha equipamento. De onde eu vim não tinha equipamento para me ensinar sobre isso. Mas o tempo passou. Não adianta hoje eu chorar porque a minha mãe não me pagou um curso de inglês quando eu tinha 7 anos. Caramba, eu vou fazer 42, dá licença, passou da hora de eu ter dinheiro para pagar meu próprio curso. Não dá, né? Vamos sair desse lugar. Né? E como é que a gente sai desse lugar? Justamente isso, eu vou lá. Essa ideia de ressignificar que você falou lá no começo, eu acho ótima, eu acho fantástica, acho atuante demais, funciona muito. Que é você ir lá, mas tem situação que não dá. Você fala, não consigo olhar pra cara de fulano, não quero fazer as pazes, coisa nenhuma. Não quero. E tem aquele que fecha o olho. Vamos lá, imagina uma hipótese invalidada, né? Imagina, fecha o olho. É claro que eu não uso esses termos. Imagina, fecha o olho, se veja lá sentado, de frente, dá a mão para essa pessoa. Agora, não, Roberta, abre o olho. Não, Roberta, não vou dar a mão para ninguém, não. Aí é a regrinha do contato zero. Me pede qualquer coisa, zero. Mas na mão desse desgraçado eu não pego. Então, assim, aqui você já viu que essa técnica não vai valer. Aí a lei do contato zero e assim, amor ao próximo, né? É isso aí. Tá bom. Só de eu ter falado disso, eu já tô melhor, não quero mais pensar nele. Ai, meu Deus. Mas é isso, Matheus. Eu agradeço muito. É claro que as considerações... Jamais darei considerações finais, porque não quero que o nosso trabalho acabe nunca. É sempre... Sinto uma falta enorme das nossas lives mensais, inclusive. Fale pro seu amigo Rômulo, quando você vê aquele agora quinta-feira. Já sendo um diplomata, né? Ele já não participa mais das conversas dos pobres, mas estamos aqui, né? Então, assim, claro que é um abraço muito... O professor também, Luiz, né? Se eu não me engano, professor Luiz, exato. Mas deve, gente, esse daí já tá lá, ó, no outro patamar. Já, mas as pessoas deixam marcas na gente, né? As pessoas passam e deixam marcas. Eu falei ontem que a minha amizade com o Rômulo surgiu, né, no momento que ele perdeu a noiva dele. Eu tinha acabado de me divorciar e eu liguei para ele para consolar ele, porque ele tinha enterrado a noiva, né? Eu liguei para consolar ele, só que foi ao contrário. É ele que me consolou. É aí que nasce, né? É aí que tudo floresce. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, você não está sofrendo, como assim? Como, né? Um menino muito espiritualizado. Eu falei, meu Deus do céu, me ensina como é que é isso. Ah, muito legal. Vai ser um prazer ver vocês. Então tá, é isso, Matheus. Acredito que assim, a gente entrega sempre o que nos cabe. Ficou aqui dezenas de pontos, mas falamos de dezenas de assuntos também, achei ótimo. Sempre que você precisar, que você quiser, estarei aqui, a gente trabalha, marcamos aí, fazemos um combinado aí, uma troca. Agradecer a todo mundo também que ficou com a gente aqui até o final, para quem passou por aqui também, meu muito obrigado. Com certeza, com Amanhã certeza. Eu vou estar recebendo um professor de educação física, que é o Leandro. Ele é professor de Pilates, professor de educação física, ele vai falar como que a atividade física pode ajudar também nas questões de dores emocionais, como ansiedade e depressão. Sem dúvida, perfeito. Bora levantar a serotonina do povo. Mais uma ferramenta de trabalho. Sensacional. Um abraço aqui para Sofia Silva, que está dizendo que é um privilégio aqui ouvir a gente. E eu tenho um abraço especial, que eu não sei se ela ainda está aqui, porque eu não consigo saber, mas passou por aqui, ou se ainda está, que é a Norma Cris, que foi minha professora. Um beijo para Norma. Não sei se você consegue ver aí, Norma Cris Psico, foi minha professora. Eu vi. Eu vou mandar um oi para ela aqui, olha que legal. Maravilhosa. Ela só vai ter reclamação a meu respeito, ela nem imagina o que eu me tornei. Ela nem acredita, ela fala, meu Deus, eu morri e não me contaram. Eu falei que eu só ia ver a Roberta dando certo depois de morta. Aqui estou, né? Foi antes. A Áurea do Rio Grande do Sul tá dando boa noite. A Áurea lá do Rio Grande do Sul tá dando boa noite. Boa noite. Um abraço para todo mundo aí do Sul, passando por esse sufoco com essa enchente aí. Deus proteja todo mundo.
Ah, mas né? ela mora num lugar privilegiado lá. Essa mulher mora numa fazenda lá, chique demais. Você precisa ver onde que ela mora. Nossa! Aí é bom, aí é bom. Um beijo, Roberto. Um beijo para Um todo beijo mundo. grande. Muito Obrigadão pelo obrigado. convite. Fiquem com Deus e Amém. até o nosso próximo bate-papo. Bora lá, bora ajudar. É essa a Tchau. nossa missão. Dá um abraço Tchau, no tchau. Rogério. Tchau, tchau. Darei. Ele tá em aula, mas eu pego ele lá e dou um abraço. Tá joia. E pros Tchau, cachorros, né? tchau. Ah, tá aqui. Você viu que quietinha? Tá aqui no meu pé, ó. Hoje ela não deu Ah, nenhum pio. Tá. Funcionária do mês. vai ganhar petisco. Vai, ter bolachinha. Tchau, 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 beijo. Matheus. Tchau, Fica tchau. com Deus. Obrigadão, pessoal, por ficar até agora. Até mais. Tchau. E vamos agradecendo, vamos encerrando. Meu muito obrigado para quem ficou aqui até o final. É sempre um prazer bater um papo com vocês. Para quem passou por aqui, para quem ficou até aqui, terça-feira que vem. A minha mãe aqui, ó. Minha mãe, Mãe, por que a senhora não entrou antes que eu estava falando mal da senhora aqui? Ó, minha mãe acabou de entrar aqui, ó. Macage 2012. Mãe, um beijo. Te amo. Eu agradeço mais uma vez. Estamos encerrando. Mãe, a senhora chegou tarde, mãe. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã na aula com o professor Leandro Alface de Pirassununga. Vai estar vindo aí trazer uma informação importantíssima dos benefícios da atividade física para a saúde mental e emocional. A gente vai entender. Ah lá, perdeu a chance de reclamar do filho. Ah lá, te amo. Ah, vai ganhar presente, mãe. Manda um te amo aí que eu vou dar um presente para a senhora quando eu for para Pirassununga. Um beijo, também te amo, mãe. Beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal.